Eu vejo muitos pacientes tomando probiótico, fazendo dietas especiais e testando a saúde intestinal. Mas aqui está uma conexão crucial que muitas vezes passa desapercebida. O intestino começa na boca. Imagina isso. A boca é o portal da onde o nosso sistema digestivo começa. Mas a gente sabe que ele afeta o seu cérebro, o seu coração e até mesmo o seu desempenho sexual. Isso mesmo, você me ouviu bem. O seu desempenho sexual. Olá e bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Odontologia Integrativa, onde eu vou te ajudar a entender melhor como a sua boca influencia o que está acontecendo no seu corpo e vice-versa. Eu sou a Maria Florou e eu estou muito feliz em ter você sintonizado comigo aqui hoje. Nós vamos mergulhar fundo, compartilhar com você a verdade sobre saúde bucal que a maioria das pessoas ignora. Você pode pensar que o hábito de escovar 2 vezes por dia e passar o fio dental de vez em quando já é o suficiente, mas a gente vai olhar muito além disso. Se você está pronto ou pronta para desafiar o mito e transformar verdadeiramente o seu bem-estar e não apenas o seu sorriso, nossa tese central de hoje é poderosa e baseada em pesquisas modernas, pesquisas atuais. O que a pesquisa tem mostrado hoje? Que 90% dos problemas no nosso corpo começam ou são influenciados pelo intestino. Isso é um grande movimento para a gente entender melhor a nossa saúde intestinal. Eu vejo muitos pacientes tomando probiótico, fazendo dietas especiais e testando a saúde intestinal. Mas aqui está uma conexão crucial que muitas vezes passa desapercebida. O intestino começa na boca. Imagina isso. A boca é o portal da onde o nosso sistema digestivo começa. Não vamos falar apenas de dentes e gengivas hoje. A gente vai falar sobre hábitos e coisas que você pode fazer para melhorar o estado da sua boca. Mas primeiro eu quero que você entenda a importância disso. E eu tenho certeza que você vai se sentir motivado ou motivada para melhorar a sua saúde bucal. Mas a gente sabe que ele afeta o seu cérebro, o seu coração e até mesmo o seu desempenho sexual. Isso mesmo, você me ouviu bem, o seu desempenho sexual. Então, por favor, fique nesse episódio, assista até o final e anota o que for importante para você. Vai haver muitas informações que vão poder te ajudar, ajudar os seus amigos e a sua família a viver uma vida melhor. Compartilhe esse episódio, mude alguns pequenos hábitos e você verá grandes impactos na sua vida e na sua saúde. Primeiro, quero que você pense e responda para você mesmo, honestamente, em qual dessas categorias você se encaixa. A categoria número 1. Você é a pessoa que usa fio dental pelo menos 2 vezes por dia e escova os dentes no mínimo 2 vezes por dia. Além disso, você vai ao dentista pelo menos 2 vezes no ano ou da maneira com que o seu dentista recomenda, a frequência que o seu dentista fala para você e você segue essa recomendação. Então você é a categoria 1. Escreve aqui nos comentários para mim. Agora, se você for categoria número 2, você é uma pessoa que passa fio dental de vez em quando você não está com muita pressa, não é todo dia, não é uma coisa muito precisa. Você escova os dentes 1 ou 2, no máximo 3 vezes por dia, mas raramente. E quando se trata de ir visitar o seu dentista, você vai 1 ou 2 vezes no ano, no máximo, dependendo de como sua vida tá, dependendo de como tá a sua rotina. Então escreve 2 para mim se você é essa pessoa. Se você é a pessoa número 3, se você é na categoria número 3, é a pessoa que escova os dentes no máximo 1 vez por dia, nunca passa fio dental, só vai no dentista quando tem alguma emergência, continua mudando os dias da consulta e nunca volta a cada 6 meses. Escreve aqui no comentário, você se identificou com essa pessoa? Por que eu estou te perguntando? Porque isso não é apenas como você se sente, mas é como isso está realmente afetando a sua saúde de forma silenciosa. Então por que a gente, como dentista, às vezes a gente recomenda ver o paciente 1 vez por ano, 2 vezes por ano, às vezes a gente precisa ver 3, 4 vezes por ano. Fica até o final que eu vou te explicar por que a gente decide isso e como isso realmente influencia a sua saúde. Eu vou te explicar essas razões ao longo dessa conversa. Agora vamos abordar a verdade fundamental que a maioria das pessoas não percebe. Cáries são infecções. Então quando alguém fala para você, tô com uma cárie ou você tá com cárie, pensa nisso como uma infecção, é uma atividade de bactéria que está acontecendo ali na sua boca. Agora imagina que você tem uma infecção no nariz
ou uma infecção na ponta do dedo, o que você vai fazer com ela? Ou até uma infecção no pulmão. Você vai ignorar? Você vai achar, tá tudo bem, porque eu tô com o nariz infectado, ou com o dedo, ou com o pulmão infectado? Não. Mas por que isso acontece quando a gente está falando de cárie ou de infecção dentro da boca? Porque às vezes as pessoas não podem ver, ou às vezes a gente não tem nenhum problema, nenhuma dor, nenhum sangramento associado com isso. Mas isso não quer dizer que não seja uma infecção, e ela é importante. Existe uma importância muito grande que a gente entende cada vez mais hoje por que a gente deve tratar essas infecções. A cárie é a doença mais comum globalmente. Então vamos mergulhar nesse tópico de uma forma melhor. Eu quero que você realmente entenda por que a saúde da sua boca é tão importante. A boca é um ambiente muito dinâmico. A gente está usando a boca toda hora. A gente come, a gente bebe, a gente beija, a gente fala e algumas vezes tem gente que respira pela boca também. Então, todos esses fatores desempenham um grande papel em como o nosso corpo funciona e como a cura para o que a gente precisa e como o nosso sistema imunológico responde. Falando em cura, vamos primeiro falar, será que a gente pode curar cárie nos nossos dentes? Vamos entender isso um pouquinho melhor. Os dentes passam por um processo de desmineralização e remineralização constantemente. Eu sei que isso vai soar como uma palavra complicada, mas o que isso quer dizer em termos fáceis de entender? O nosso esmalte do nosso dente perde minerais e reconstrói esses minerais de uma forma muito dinâmica. Acontece várias vezes ao dia, todos os dias. Então, quando a gente olha para o dente, a camada de fora, que a gente conhece como esmalte, é a parte mais dura do nosso corpo, é a parte mais mineralizada. Dali, a gente tem, da segunda camada, o que a gente chama de dentina. E a dentina, ela é um pouco mais porosa, um pouco mais macia, vamos dizer assim, do que o esmalte. E a terceira camada, lá dentro do dente, bem na estrutura central, é o que a gente chama de polpa, que é onde fica o nervo e os nossos vasos sanguíneos que nutrem os nossos dentes de dentro para fora. Agora, o que é importante a gente entender sobre esse processo de desmineralização? Ele acontece porque temos algumas bactérias presentes, mas não só isso, também porque o pH da nossa saliva está num pH mais ácido. O pH ideal que queremos ver é um pH neutro, um pH 7. Você pode até verificar isso em casa com aquelas tirinhas que você cospe e vê qual é o pH da sua saliva. Às vezes você pode encontrar na farmácia essas tirinhas. Quando o pH cai, o esmalte, sendo realmente forte, resiste bem, sem qualquer dano. Ao menos que o pH da sua saliva caia para menos de 5,5. Agora sim, a gente imagina que essa casca dura começa a quebrar, começa a formar poros, onde se a bactéria estiver ali, se a gente tiver muita placa, a bactéria vai começar a entrar nesses poros por causa da desmineralização do esmalte. E a bactéria cresce muito rápido. Dependendo da alimentação e dependendo de vários outros fatores, a cárie começa a penetrar para a parte que já é mais macia do dente, que é a parte que a gente chama de dentina. A dentina, qualquer pH mais baixo do que 6, já começa a deteriorar a dentina. E dali, para chegar no nervo, vai depender muito de vários outros fatores. Mas o que eu quero dizer para você? É possível curar a cárie? Sim, hoje a gente sabe que é possível. E existem métodos para fazer isso. Eu não vou conseguir falar tudo isso nesse episódio hoje, mas se inscreve no canal e você vai me acompanhar aqui e eu vou te ajudar a sarar coisas que às vezes você achava que você não conseguiria fazer sozinho em casa e você sim ia precisar de uma restauração ou de outros tratamentos para melhorar. Mas eu vou te ensinar e vou te dar dicas aqui nesse canal para você prevenir que você tenha dor de dente, prevenir que os seus dentes e que a sua saúde bucal deteriore e assim a sua saúde geral também vai ficar mais bem sustentada pelo que está acontecendo na boca. Agora, o que é o processo de remineralização? O processo de remineralização, o nosso corpo ele foi feito para curar, ele foi feito para se cuidar, é um ciclo perfeito. Se a gente der para o nosso corpo o que o corpo precisa. Então, o que é o processo de remineralização? Quando a gente perdeu os minerais, o corpo manda saliva com mineral e dentro da polpa do nosso dente, onde o sangue vem e nutre o dente por dentro, também o sangue traz minerais para o nosso dente, para fortalecer o nosso esmalte
e a nossa dentina. Então, quando a gente tem um ambiente na nossa boca que ele é propício para a cura vai acontecer. E eu vou te explicar um pouquinho melhor o que é um ambiente propício para a cura no decorrer desse episódio. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer que o seu dentista entenda mais o que é odontologia integrativa, manda esse vídeo para ele. Ou se você é dentista, entre em contato comigo, eu vou colocar um link aqui na descrição do episódio. Entre em contato comigo e eu vou te ajudar a transformar a sua vida e a vida dos seus pacientes através da odontologia integrativa. Agora, outra coisa que influencia todo esse processo não é apenas o que você come, mas também a frequência com que você come. Ouvimos muito sobre jejum intermitente, sobre 18 horas de jejum, 2, 3 dias e sobre autofagia, mas não é isso que eu vou falar com você aqui nesse episódio hoje. Mas eu vou falar com você como isso influencia o processo de remineralização dos seus dentes. O corpo é muito sábio em seus sistemas e na maneira como ele se autorregula. Quando comemos, tendemos a ter uma saliva mais ácida. Isso ocorre em parte por causa dos alimentos que a gente está comendo, mas também como uma forma de ajudar o processo digestivo a começar. O nosso corpo quer um ambiente mais ácido durante essas horas para ajudar na digestão, mas também para proteger o nosso corpo de bactérias entrando e sendo engolidas e espalhadas para dentro do corpo. Então a gente tem um pH muito ácido no estômago para ajudar com várias coisas. E também a nossa saliva contribui com isso, ficando um pouco mais ácida durante esse período. Agora imagine uma pessoa que come constantemente. A cada 2, 3 horas ela está mastigando alguma coisa. O que acontece quando a gente não tem um intervalo para que a saliva se autorregule? A gente está sempre com um ambiente ácido na boca. O que isso quer dizer? A bactéria ela vai ganhando força. A acidez vai causando uma erosão no nosso dente e essa erosão cria mini poros onde as bactérias conseguem penetrar. Além de outros fatores como desgaste dental e outras coisas que acontecem de uma forma mais agravada durante uma saliva ácida por períodos prolongados. Agora, o que acontece quando a gente dá um intervalo saudável? Um intervalo de 4 a 5 horas sem comer nada. Tudo bem beber água, tudo bem tomar um chá, mas é isso. Sem comer mais nada. O que vai acontecer? A sua saliva ela vai se autorregular para uma saliva mais alcalina. E o que acontece? Minerais vão vir e a gente vai começar a ter um processo de remineralização. Eu não sei se você é uma daquelas pessoas, por exemplo, que às vezes tem sensibilidade nos dentes e a sensibilidade vai e vem. O que está acontecendo? Quando a gente tem mais acidez na boca, quem tem dentes sensíveis vai ficar com mais sensibilidade enquanto a gente está tendo períodos prolongados de acidez na boca. Agora, quando a gente tem um ambiente mais alcalino, a gente vai ver menos dessa acidez e menos sensibilidade e menos cárie. Então, coisas como um suco de laranja ou um café vão diminuir o pH da sua saliva, que vão contribuir para todos esses fatores e esses riscos que eu mencionei. Outros fatores que realmente desempenham um grande papel nesse processo, além da alimentação, primeiro a gente vai falar sobre o fluxo salivar. Nosso corpo é sábio e cada órgão tem um ciclo que o nosso corpo opera. Temos uma produção de saliva muito boa e abundante durante o dia, especialmente durante a manhã. E à medida que as horas do dia vão passando, esse fluxo natural vai automaticamente diminuindo, porque a gente não precisa de tanta saliva enquanto dorme. A gente não está comendo, não está falando, não tem por que o corpo produzir muita saliva. Mas o que acontece? Algumas pessoas com algumas síndromes ou até certas medicações contribuem para a diminuição do fluxo natural de saliva na boca. Então são coisas para a gente prestar atenção. Além disso, se você toma muito café ou muito chá verde com muita cafeína, a gente vai ter uma redução do fluxo salivar. A saliva, ela funciona como um detergente, ela lava tudo e ela ajuda a eliminar as bactérias da boca. Ela vem com enzimas, com vários fatores que ajudam o nosso corpo a sarar, a digerir, a cuidar do nosso sistema digestivo de forma geral. Então, o que eu quero que você faça para ajudar a sua saliva? Beba água. 250 ml de água por hora que você tiver acordado. Então, o que a gente vai focar? Também depende muito do peso, é um assunto que a gente pode entrar em maiores detalhes num outro vídeo, mas de uma forma geral, se você é uma pessoa por volta de 70 quilos, 250 ml de água a cada hora que você
estiver acordado. Sim, isso vai variar dependendo da medicação que você toma, dependendo de vários outros fatores, e é um assunto para discutir com o seu médico. Eu tô com boca seca, o que a gente pode fazer? Porque a gente sabe que isso vai influenciar a sua saúde bucal. Outra parte crucial é a respiração. Se a gente respira pela boca, ou quando você observa que as pessoas estão respirando pela boca, o que está acontecendo na boca, sem contar os outros efeitos que a respiração bucal tem no corpo, que a gente vai entrar em mais detalhes nos próximos episódios. Mas o que acontece com a boca? A boca, a gengiva, os dentes desidratam. E aí, como a gente não tem aquela proteção natural da saliva lavando a bactéria, removendo a bactéria da boca, a gente tem mais inflamação gengival, mais placa nos dentes e mais cárie. Então, vamos focar na respiração nasal. Se você tem algum problema para respirar pelo nariz, ou se já virou um hábito respirar pela boca, procura ajuda. Existem profissionais que ajudam a te ensinar e treinar o seu corpo a respirar pelo nariz. Outra parte fundamental é evitar bebidas alcoólicas. Estudos recentes têm mostrado um aumento de incidência de cáries bucais relacionados ao consumo de álcool. Além disso, o álcool causa desidratação das mucosas, desidratação da boca. E bactérias tendem a se multiplicar mais em ambiente bucal seco. Então, algumas razões importantes para que você evite o consumo de bebida alcoólica. Então, quando você for no seu dentista, ou se você é dentista, checa o seu paciente de forma completa. Olha os lábios, olha as bochechas, olha o céu da boca do seu paciente, puxa a língua do paciente, olha as laterais, olha o fundo de boca e tudo o que está acontecendo nos tecidos moles antes de você focar na gengiva e nos dentes, porque a gente pode evitar mortes por câncer bucal só olhando de uma forma mais abrangente para o nosso paciente. Outro ponto da nossa conversa é que as bactérias são contagiosas. Então pensa nos seus filhos, pensa no seu parceiro, pensa nas pessoas que você ama, que você está dividindo bactéria. E como essas pessoas estão dividindo bactéria com você também. Então manda esse vídeo para essas pessoas. Vamos trabalhar juntos para a gente diminuir a incidência de doenças no nosso corpo, porque uma vez que a nossa boca está doente, a gente não consegue separar o que está acontecendo na boca do que está acontecendo no restante do corpo. Então, como que a gente pode trabalhar para melhorar? Essas dicas que eu te dei já trazem uma mudança significativa para a sua saúde. São simples de adotar, não são caras, são coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Agora, a última parte do nosso episódio, eu acho muito interessante. Eu fiquei realmente chocada quando eu comecei a pesquisar para fazer esse episódio para você, de como as bactérias se espalham no nosso corpo. Existem 4 formas principais de como a bactéria que a gente traz para dentro do corpo, beijando, conversando, dividindo talheres, consumindo alimentos que não foram bem lavados, beijando o nosso cachorro. Eu particularmente não faço isso, mas tem muita gente que faz, eu sei. Como que essas bactérias que entram no nosso ambiente, como elas se espalham para as outras partes do nosso corpo. A gente, no meu consultório, a gente checa num microscópio. Eu pego um pouquinho de saliva dos meus pacientes e coloco no microscópio e eu olho e eu mostro para eles que bactéria que eu estou vendo ali. Às vezes tem até parasita e outras coisas que a gente pode ver que a gente pode pegar muito cedo e trabalhar nesse paciente para que a gente consiga diminuir a chance dessa bactéria causar outros problemas. Hoje em dia, o que as pesquisas têm mostrado é que as bactérias que a gente pode diagnosticar na boca influenciam o desenvolvimento de mais de 57 outras doenças, coisas como câncer de mama, câncer do colo retal, vários outros tipos de câncer, porque o sistema imune está sobrecarregado com esse tipo agressivo de bactéria. Além disso, coisas como diabetes, Alzheimer também são influenciados pela presença dessas bactérias. Então vamos trabalhar nisso cedo, vamos diminuir essa bactéria do nosso corpo o quanto antes. A gente tem certas bactérias que a gente não quer no corpo. Agora, como que essa bactéria vai da boca para as outras partes? A primeira forma é a mastigação. Então, a forma com que a gente mastiga, a gente quebra o alimento, mastiga as bactérias e engole. Se a acidez do estômago não está no nível que deve estar, as bactérias elas se espalham do estômago para o intestino, para as outras partes do corpo. A outra forma que a gente leva a bactéria para dentro do corpo é a respiração, principalmente
pela respiração bucal. O nariz é responsável pela filtragem do ar, entre outras inúmeras funções, mas vamos focar nessa agora. Se o nariz não está fazendo isso e a respiração está acontecendo através da boca, a gente não tem essa filtragem acontecendo e a gente acaba levando para dentro do nosso corpo mais bactéria, mais vírus, mais fungos, mais parasitas, mais poeira, tudo que está no ar, e a gente traz mais inflamação, porque o nosso corpo ele tem que se ativar para se proteger disso que a gente está inconscientemente trazendo para dentro do nosso corpo. Isso tem um efeito acumulatório no nosso organismo. Todo dia o corpo está fazendo isso. Então pode perceber, as pessoas que têm mais alergias, mais rinites, elas vão respirar mais pela boca. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É difícil de dizer, mas o que eu vejo nos meus pacientes, principalmente nas crianças, é que quanto mais respiração bucal está presente, mais os pais vêm e conversam comigo sobre alergia. Então, o que a gente pode fazer sobre isso? Procurar profissionais que vão ajudar a restabelecer a respiração nasal. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é através do sistema circulatório, através do sangue. Quando a bactéria está na nossa boca, ela entra pela gengiva, dependendo do tipo de bactéria, entra pela gengiva, entra para o sistema sanguíneo e dali, voilá, você já sabe o que vai acontecer. O sangue vai levar essa bactéria para todas as partes do nosso corpo. E por isso que muitos pacientes com bactérias patogênicas na boca apresentam com mais dores nas articulações, mais artrite, mais problemas, mais necessidade de ter próteses nas juntas, porque as juntas deterioraram mais rápido com o tempo, por causa desse processo inflamatório e infeccioso, eu devo dizer, nesse caso. O quarto e último ponto é o sistema nervoso. Fala aqui comigo nos comentários como que você se sente em saber disso. Eu fiquei chocada quando eu vi os estudos falando que a bactéria que entra pela nossa boca também ela se junta no nosso sistema nervoso, dentro dos dentes, dentro do nosso osso, da nossa mandíbula e da maxila, em todos os lugares, e dali ele vai se espalhando para todo o sistema nervoso. E por isso que pacientes com Alzheimer, por exemplo, quando essas pessoas têm certas bactérias na boca, o Alzheimer tem 70% mais declínio num curto período de tempo comparado com uma pessoa que não tem essas bactérias. E aí, como que você se sente ao saber disso? Como você se sente em pensar que as bactérias que estão entrando no seu corpo estão se espalhando dessa forma e o seu sistema imunológico está tendo que brigar com essas bactérias todo dia? Como você se sente em saber disso? Consegui te ajudar a cuidar da sua saúde bucal de uma forma melhor? Você consegue entender a importância disso por um outro olhar agora? Clica aqui, escreve nos comentários, eu quero saber o que você achou desse episódio. Se você quer saber mais sobre odontologia integrativa, clica aqui no botão, segue o nosso canal, eu vou trazer mais e mais episódios para te ajudar a viver uma vida melhor. Também manda esse episódio para o seu dentista, porque a odontologia integrativa transforma as vidas das pessoas. Se você é dentista, entre em contato comigo, eu vou colocar um link na descrição aqui nos comentários e eu quero que você entre em contato comigo para a gente discutir como eu posso te ajudar a transformar o seu consultório e o jeito que você vê os seus pacientes com odontologia integrativa. Obrigada por assistir, te vejo no próximo episódio.